Olá gente, meu nome é Bruno Quadro e nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceria se você conseguisse ficar 14 dias sem ingerir açúcar. Bom, o primeiro grande benefício que você vai perceber se você conseguir ficar 14 dias sem ingerir açúcar é que você vai sentir menos vontade de ingerir açúcar. Parece engraçado, mas é verdade. Você vai perceber que à medida que você fica sem ingerir açúcar, da próxima vez que você for experimentar açúcar, o seu paladar vai ter se adaptado, o teu corpo vai ter se adaptado e você vai ter a mesma sensação de doce com uma quantidade muito menor de açúcar. Bom, um outro ponto que está diretamente ligado ao item anterior, ou seja, além de você sentir menos fome por açúcar, você vai sentir menos fome de uma forma geral. Isso acontece porque o açúcar muitas vezes é o responsável por grande parte das mensagens que o nosso cérebro manda de que a gente precisa comer, de que a gente está com fome. Na realidade, como a nossa alimentação usualmente é muito pobre em nutrientes, a gente acaba ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, muita comida vazia, e aí esse tipo de alimentação ele vai fazer com que você se sinta cheio, mas não nutrido. Então, em breve, aqueles picos de glicemia que o teu organismo ele experimentou, ele vai passar e o teu corpo vai pedir por mais picos de glicemia, porque o açúcar ele acaba gerando um processo de dependência, né? Como se fosse uma droga mesmo, que você, depois de ter passado o efeito, você acaba querendo mais doses, né, daquele produto. E isso acontece com açúcar. Então, se você reduz a quantidade de açúcar ingerido, isso vai fazer com que você sinta também menos fome ao longo do tempo. E isso vai se tornar algo cada vez mais comum para você. Um outro ponto que a gente percebe que normalmente acontece no nosso dia a dia é se a gente tem uma alimentação rica em açúcares, em carboidratos, né, de alto índice glicêmico, a gente percebe que logo após a alimentação a gente sente um cansaço muito grande por conta do trabalho que o nosso organismo, que o nosso sistema digestivo vai ter para processar aquele alimento e por conta da quantidade de açúcar que a gente mandou para o nosso sangue. Então, se você conseguisse ficar 14 dias sem ingerir açúcar, você ia perceber que após as refeições você ia se sentir muito mais disposto. Quando você ingere menos açúcar, você reduz drasticamente os níveis de glicogênio do seu organismo, que vai fazer naturalmente com que você perca bastante líquido. Então você vai perceber que se você ficar pelo menos aí 2 semanas sem ingerir açúcar, você vai bastante ao banheiro, vai eliminar bastante líquido e isso vai se refletir na balança também, você vai perder bastante peso. Claro que isso não significa que você emagreceu, você perdeu líquido, mas o emagrecimento ele acaba acontecendo em paralelo, porque como eu já disse aqui em outros vídeos, a baixa ingestão de açúcar faz com que você entre num processo chamado cetose, que é exatamente quando você começa a usar a gordura do seu corpo como fonte de energia. Isso vai fazer com que você emagreça. Não podemos deixar de citar a questão do humor, né? A pessoa que consegue ficar 14 dias sem ingerir açúcar, ela se torna uma pessoa naturalmente mais alegre, mais disposta, menos irritada, menos estressada. Uma pessoa mais fácil de se conviver, uma pessoa que acaba sendo agradável a sua presença. Então, se você passa por algum tipo de problema relacionado ao humor e quer melhorar esse humor, faça esse desafio, tente ficar por um período maior sem a ingestão de açúcar, que você vai perceber que vai haver uma melhora significativa no seu humor. Um outro ponto interessantíssimo é que se você conseguisse ficar 14 dias sem ingerir açúcar, você ia perceber uma melhora significativa na aparência da sua pele. Por quê? Porque o açúcar ele acaba fazendo com que o colágeno ele fique um pouco mais duro. Isso vai dar uma aparência mais rígida na sua pele e ao mesmo tempo mais caída. Isso vai fazer com que a sua pele ela envelheça mais rápido. Então, se você retira o açúcar da sua alimentação, se você reduz drasticamente a ingestão de açúcar, isso vai se refletir na aparência da sua pele. Você vai perceber que a sua pele vai ficar muito mais bonita. Um outro ponto também bastante interessante é que quando você reduz a ingestão de açúcar e se você conseguir ficar 14 dias sem ingerir açúcar, isso vai fazer com que os processos inflamatórios do seu corpo eles reduzam grandemente.
Isso vai trazer uma melhora muito grande. Você vai sentir menos dores nas articulações, menos dores nos músculos, por conta de que esse processo inflamatório ele vai reduzir bastante. Isso ocorre porque existem algumas reações bioquímicas que ocorrem no nosso corpo em relação à respiração celular, em relação ao processamento desse açúcar que a gente ingere, e isso vai trazer um prejuízo para o nosso organismo. Então, quando você consegue reduzir a ingestão de açúcar, você automaticamente reduz os processos inflamatórios do seu corpo. E você, conseguiria ficar 14 dias sem ingerir açúcar? Está lançado o desafio.